O filme começa com Lorraine Warren relatando sobre o caso que trabalhou, onde uma entidade transfigurada de freira apareceu em suas visões e quase eliminou com a vida de seu marido. Logo em seguida, o filme nos revela que a história a seguir era baseada em fatos reais e que aconteceu no ano de 1952. Depois disso, somos levados até a abadia de Santa Carta, na Romênia, onde vemos duas freiras caminhando pelos corredores do local, e não muito tempo depois, chegam em frente a uma porta que está escrito: Deus termina neste local. Em seguida, uma das mulheres entra no local enquanto a outra começa a rezar, e logo em seguida, a mulher mais velha aparece ferida dizendo que o espírito iria atrás de sua companheira, e antes que termine de instruí-la, a freira é levada de volta para dentro do local. Com isso, a jovem sobrevivente corre para um local seguro, e assim que estava procurando por uma saída, uma porta do quarto se abre sozinha, e assim que avista uma criatura vindo em sua direção, a moça pula de uma janela com uma corda em seu pescoço. Posteriormente, o filme nos apresenta Maurice Thieroux, e enquanto o rapaz descarregava alguns legumes, avista a jovem que tinha se desvivido sendo consumida por corvos. Depois disso, somos levados até o Vaticano, onde conhecemos o padre Anthony Burke, e enquanto o homem conversava com as autoridades da igreja sobre a jovem que tinha se desvivido, Anthony descobre que irá em uma missão para descobrir a causa da morte, e os segredos que havia no local. Logo em seguida, o filme nos leva para Londres, onde conhecemos Irene enquanto a jovem conversa com algumas meninas sobre a palavra de Deus, e não muito tempo depois, a Madre Superiora chama a jovem para sua sala, e revela que os maiorais do Vaticano estavam chamando para uma missão. Após Irene vestir suas vestimentas de noviça, o padre Anthony detalha os motivos do porquê a jovem estava sendo convocada, e enquanto o homem conversava com a noviça, o filme nos mostra Maurice acordando de um pesadelo. Enquanto o jovem estava se recuperando, houve alguém batendo na porta de sua casa, e assim que abre, encontra Anthony e Irene, e enquanto estava se apresentando, o padre revela que a ida até o local era por causa da freira que havia encontrado. Ao longo da conversa, Maurice diz que não poderá levar a dupla até a abadia por motivos pessoais. Porém, Irene convence o rapaz a levá-los até o local. Durante a viagem, o trio dialoga sobre os votos que Irene irá fazer para se tornar uma freira, e assim que chegam a um determinado local, Maurice revela que o cavalo não seguirá com eles até o destino, já que, segundo a população, a partir daquele momento coisas sobrenaturais começam a se manifestar. Assim que chegam ao local, Maurice diz que as cruzes em volta da abadia mantinham o mal do local dentro do edifício, e enquanto relatava o que fez quando encontrou a freira pendurada, o rapaz guia a dupla até a sala onde deixou a freira sem vida. Logo que entram no quarto onde a moça estava, Maurice expõe para Anthony que apesar do corpo estar sentado, ele havia deixado a jovem deitada, e com isso, o padre se aproxima e investiga o que poderia ter acontecido, e não muito tempo depois, Anthony encontra uma chave na mão da jovem. Assim que recolhe a chave, o trio prepara um enterro digno para a freira, e assim que terminam o ritual, Irene avista um sino e uma lápide tocando, e Anthony explica que essa era uma prática antiga para evitar enterrar as pessoas vivas. Posteriormente, Maurice leva Anthony e Irene até o local onde encontrou a freira, e assim que entram no local, começam a procurar pelo responsável pela abadia, e não muito tempo depois, Irene encontra uma pessoa coberta por um véu escuro. Logo que começam a conversar, a mulher se apresenta como a Madre Superiora, e depois do trio explicar o que estavam fazendo no local, a mulher pede para que eles se retirem do edifício, diz que não havia nada de errado com sua abadia, e pede para que retornem no dia seguinte. Ainda no mesmo dia, após Irene explicar que eles deveriam respeitar o pedido da Madre Superiora porque as freiras haviam realizado o voto de silêncio, Anthony pede para que Maurice vá para a cidade e retorne ao local após alguns dias, já que o serviço que ele e Irene iriam realizar iria demorar algum tempo. Ao longo do trajeto para casa, Maurice avista uma freira no meio do caminho, e assim que se aproxima para averiguar, descobre que aquela freira era a mesma que havia enterrado mais cedo, e não muito tempo depois, a mesma aparece pendurada em uma árvore, e antes que o rapaz pudesse reagir, a entidade ataca Maurice. Ao longo de sua fuga, o moço perde a entidade de vista, e após recolher uma cruz do local, consegue seguir o seu caminho para casa. Depois disso, enquanto Anthony e Irene estavam jantando, Irene revela que quando era mais jovem, tinha inúmeras visões perturbadoras, e que graças à intensidade das imagens, seu pai a levou para falar com o bispo da igreja, e que apesar dessas visões nunca se repetirem, ela sempre tinha o mesmo pensamento depois de tê-las. Ainda durante a conversa, Anthony expõe que trabalhou em um caso parecido com o de Irene, onde o menino também estava tendo visões. Após uma avaliação aprofundada, chegou à conclusão de que o garoto estava endemoniado, mas durante o exorcismo, o menino se feriu gravemente e não sobreviveu ao ritual. Durante a madrugada, o rádio da sala liga sozinho, e logo que Anthony acorda com as músicas, se levanta para investigar,
mas assim que se aproxima para averiguar, escuta passos vindo de outro cômodo. Ao longo da procura, o padre avista um menino correndo pelo local, mas assim que chega próximo, o garoto começa a se teleportar e a enganar Anthony, e graças a isso, o homem começa a seguir o menino até a floresta. Durante a busca, Anthony encontra o menino e se aproxima para conversar. Porém, o garoto espelha uma cobra que ataca o padre, e graças a isso, Anthony cai em um caixão abaixo da terra e é enterrado vivo pela entidade. Posteriormente, Irene acorda com um forte vento batendo em sua janela, e assim que se levanta, começa a procurar pelo seu companheiro, e ao longo da busca, a jovem encontra freiras rezando em um quarto, e não muito tempo depois, avista uma sombra caminhando pelas paredes do local, e enquanto acompanhava a caminhada, Irene se vira para averiguar, mas todas as mulheres desaparecem. Não muito tempo depois, a entidade da freira aparece e quebra um espelho próximo de Irene, e em desespero, a moça foge do local, e enquanto estava observando a floresta, Irene escuta Anthony tocando o sino que ficava na lápide e a jovem corre para socorrê-lo. Assim que encontra o local onde o padre estava, misteriosamente todos os sinos começam a tocar, e após se concentrar no verdadeiro som, Irene consegue encontrar Anthony. Enquanto a noviça estava desenterrando o homem, Anthony começa a ouvir alguns ruídos vindo do lado do caixão, e assim que Irene consegue alcançar a urna, a entidade começa a atacar o padre, e não muito tempo depois, o espírito desaparece. Depois disso, Anthony consegue sair de dentro do caixão, e enquanto estavam conversando sobre como o homem foi parar debaixo da terra, a dupla encontra um aglomerado de livros, e Anthony diz que aquelas escrituras poderiam ajudá-los a encontrar uma resposta. No dia seguinte, Irene e Anthony retornam até a abadia, e assim que a Madre Superior abre o portão que dava acesso às freiras, a moça caminha para encontrar as mulheres, e após avistar uma freira caminhando, a noviça se aproxima para conversar. Ao longo de sua procura, Irene entra em um santuário onde uma freira estava rezando, e assim que se aproxima, uma jovem chamada Oana impede que ela chame pela mulher, já que graças ao que havia acontecido anteriormente na abadia, as mulheres revezavam uma oração contínua. Posteriormente, o filme nos mostra Morrice bebendo em um bar, onde o dono do estabelecimento revela que a filha de um cliente tinha se desvivido graças à maldição que estava emanando da abadia. Ainda no mesmo dia, o filme nos mostra Anthony lendo os livros que havia encontrado, e enquanto estava estudando sobre um demônio chamado Valak, o padre ouve o portão que dava acesso às freiras se fechando. Em seguida, o filme nos mostra Oana descrevendo para Irene o que aconteceu quando descobriram que sua companheira tinha se desvivido. Ao longo do relato, Irene pede para que a jovem conte a história da abadia, e assim, descobrimos que o local foi construído por um duque na Era das Trevas, e que além de realizar rituais profanos, o homem tinha vasta sabedoria sobre demônios, e que graças a esse duque, um mal poderoso foi libertado durante um dos rituais. Durante a libertação desse espírito, a igreja invadiu o local, santificaram o castelo, e tomaram posse da construção transformando-o em uma abadia. Mas graças às bombas da guerra que atingiram o local, o demônio encontrou uma brecha para se libertar. Ao longo do relato de Oana, Irene conta que tinha visto uma freira macabra, e enquanto Oana dizia que a mesma entidade caminhava pelos corredores, uma freira mais velha interrompe a conversa e diz que Oana deveria iniciar sua oração contínua. Graças ao horário, Irene é forçada a passar a noite dentro da abadia junto das freiras, e assim que chegam em seu quarto, descobre que era o mesmo quarto em que a freira tinha se desvivido, e antes que Oana se retirasse, Irene questiona de onde era a chave que ela e Anthony tinham encontrado. Entretanto, a moça se retira do local sem se despedir e tranca Irene no quarto. Ao longo da madrugada, Anthony continua investigando os livros que encontrou, e ao longo da investigação, a Madre Superiora diz para o padre que ele não encontrará a entrada para o local que estava procurando. Logo que o homem se aproxima da mulher, a madre diz que a abadia tinha uma longa história, e assim que revela que Irene não sairia mais do local, a mulher quebra seu pescoço e fica imóvel, e após Anthony tocar na mulher, a madre ataca o padre, e logo em seguida, desaparece. Depois disso, o filme nos mostra Irene acordando de um pesadelo, e logo que observa sua volta, encontra uma freira rezando em seu quarto, e assim que se aproxima para conversar, a mulher deixa seu rosário se quebrar, e enquanto estava recolhendo uma conta, Irene tem a visão da freira se desvivendo. Logo em seguida, a porta do quarto se abre e Irene ouve Oana lhe chamando, e enquanto caminhava para encontrar sua companheira, encontra o corredor que levava até a sala secreta, e assim que a porta se abre, a moça encontra o demônio transfigurado em freira. Assim que avista a entidade, Irene começa a passar mal e tentar fugir. Porém, Valak começa a usar seus poderes e tenta roubar a chave da porta das mãos da jovem. Entretanto, Irene consegue recuperar a chave e sair do domínio do demônio. Enquanto a noviça estava se recuperando, a entidade torna a atacar Irene, e ao longo de sua fuga, Oana tapa sua boca e a coloca em um local seguro, e assim,
instrui a moça a encontrá-la em um determinado local da abadia. Depois disso, Irene vai até o local combinado, e assim que chega no local, encontra uma freira rezando e um corpo coberto com um lençol, e assim que retira o lençol, descobre que Oana estava sem vida. Enquanto isso, Anthony começa a ouvir o menino lhe questionando, e logo em seguida, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Enquanto estava fugindo da abadia, o padre avista Valak. Após a descoberta de Irene, todas as freiras se reúnem no local para rezarem, mas ao longo do ritual, a entidade elimina todas as freiras e começa a profanar os objetos santificados. Assim que Anthony encontra um local seguro, começa a caminhar pelo lugar onde as freiras recebiam as entregas, e enquanto estava investigando, encontra um sino de lápide sendo arrastado, e não muito tempo depois, uma entidade surge do gelo e começa a atacar o padre. Porém, Maurice aparece e elimina o mal. Enquanto Irene continuava com sua oração, Valak desenha um pentagrama nas costas da jovem, e ao longo do rito, a noviça escuta Anthony e Maurice lhe chamando, e assim que encontra a dupla, explica que a oração contínua era a solução para afastar aquele mal. Porém, o padre revela que a jovem estava sozinha no local. Enquanto estava tentando entender o que estava acontecendo, Irene retira o lençol novamente do corpo da sala, e assim, descobre que não era Oana que estava sem vida, e ao longo da conversa para descobrir o que iriam fazer, o corpo da mulher se levanta e começa a atacar o trio. Mas ao longo do exorcismo de Anthony, a freira começa a pegar fogo, e assim, Maurice atira na mulher. Depois disso, o grupo descobre que a freira tinha se eliminado de propósito, já que se estivesse viva, Valak tomaria domínio sobre seu corpo, e graças a isso, se sacrificou para que o pior não acontecesse. Porém, Irene revela que será necessário que eles lacrassem a passagem para que o demônio nunca mais se manifeste na Terra. Enquanto estavam arquitetando um plano, Irene revela que gostaria de realizar seus votos para se tornar uma freira, e após o ritual, o grupo investiga o local para encontrar a relíquia que guardava o sangue sagrado para lacrarem a passagem de Valak. E não muito tempo depois, utilizam a chave para abrir uma porta secreta, e assim, encontram o que procuravam. Depois disso, o trio caminha para a sala secreta, e devido a alguns ruídos, o grupo se separa, e graças a isso, Maurice é intimidado pela entidade e Irene é atacada. Entretanto, a jovem encontra um local familiar. Assim que entra na sala, uma sequência de velas começa a se acender, e não muito tempo depois, descobre que estava no centro do ritual de Valak. Mas assim que a moça tenta fugir do local, se depara com inúmeros espíritos de freiras. Do lado de fora, Maurice tenta entrar no local onde Irene estava, e assim que consegue entrar, se depara com as mulheres espalhadas pela sala, e com isso, começa a procurar pela jovem, e não muito tempo depois, encontra Irene sendo usada em um ritual. Logo que Maurice retira o capuz da moça, é arremessado para longe, e enquanto Irene, possuída por Valak, conversava com o rapaz, Maurice coleta um pouco do sangue sagrado e passa no rosto da freira, e com isso, o jovem é eliminado pelo demônio. Após ter sido arremessada por Valak, Irene perde o sangue sagrado e encontra Anthony no local, e assim que o demônio aparece, começa a atacar a moça. Porém, Irene consegue recuperar a relíquia e cospe o sangue sagrado em Valak, e devido a isso, o demônio é novamente aprisionado. Logo em seguida, Maurice aparece no local e tira Irene das águas, e assim que é posta em terra firme, a jovem retoma consciência e agradece a Maurice. Posteriormente, o filme nos mostra o trio enterrando as freiras que faleceram na abadia de forma digna. Enquanto Maurice relatava seus novos planos para Irene, vemos uma cruz invertida no pescoço do rapaz. Depois disso, o filme nos leva para 20 anos após o ocorrido, onde Ed Warren, em uma palestra, descreve como foi realizado o exorcismo em Maurice Thierry. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme A Freira. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!